sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente para mais um dia, para mais um episódio. E antes de tudo, queria agradecer aos nossos apoiadores, o MCM Advogados, a LAF Casa e a Loma Consultoria. E hoje, como de costume, temos uma grande visita, né? Sim. Um grande convidado. Dr. Fábio Salomão, seja bem-vindo. Obrigado. Só de ser chamado de doutor é um prestígio. Dr. Fábio é advogado e headhunter, com ampla experiência em recrutamento jurídico, compliance, recursos humanos e marketing. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo quem é o Dr. Fábio. Olha, doutor Fábio, vou falar que nem o Pelé, né? O doutor Fábio eu vou te dizer o seguinte, ó, eu sou uma pessoa e optou atuar com o recrutamento que eu tenho e reconhecer isso depois de algum tempo. Uma paixão enorme, não só pela dinâmica com pessoas, mas pelas próprias pessoas. Sim. O mercado me fascina em função disso. E eu na escola era aquela criança que tirava boas notas, mas prejudicava a nota dos outros. Eu era muito conversador. Eu sei, bem. Porque realmente, assim, os outros sempre me interessaram, né? Eu sempre quis trocar ideias, conversar, etc. Então, meus pais, vira e mexe, eram chamados, porque minhas notas eram muito boas, mas para quem lembra da nossa época, tinha nota de comportamento. Não Sim. tem mais no boletim essa Não. nota. Não sei por quê, alguém dia me explica. Mas essa nota minha de comportamento, ela sempre vinha fora do eixo. E aí meus pais sempre tinham interesse de saber por quê. E hoje eu reconheço porque eu tinha pais muito comunicativos. Legal. Minha mãe, que Deus a tenha, a dona Olga, era uma pessoa assim, muito, minha avó dizia, para frentex, né, a gente dizia. Moderna, um casal moderno, muito comunicativo. Eu era uma criança tímida que sentia a necessidade de me comunicar de alguma forma e não ficar só na barra da calça ou da saia do meu pai e da minha mãe. E acho que na escola eu consegui esse espaço para me manifestar. E acho que esse interesse, esse jeito conversador, me tornaram uma pessoa de fato apaixonada pela interlocução com pessoas, né? Então, o direito foi uma escolha na época fácil para mim, até porque você não tinha muitas alternativas. Sim. Hoje o pessoal sofre porque tem muitas alternativas, né? Sim. O meu pai foi advogado por um tempo, acabou abandonando a profissão, acabou sendo um executivo de sucesso. Minha mãe não teve a sorte, né, na época dela, de poder estudar, uma Sim. família humilde. Na época só os homens podiam fazer isso, a escolha da família dela foi com que o meu tio estudasse, ela não. Mas uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito tecnológica, minha mãe, eu me recordo na época, apesar Que de não ter legal. todo esse estudo. Eu fui criado nesse ambiente e acabei escolhendo a carreira do direito, que via algo muito mais próximo a essa minha característica de humanas, de entender pessoas, e também como filho único, que às vezes não tinha, né, muita companhia. Eu era um ávido, vamos dizer assim, telespectador da sessão da tarde. Na sessão da tarde o direito brilhava, o direito americano, né? Mal sabia eu que não tinha nada a ver com o direito brasileiro. Então aquilo tudo me encantava. Eu não acabei não fazendo nenhum teste vocacional, mas acho que a vida e o meu, né, Foi minha encaminhando. sensibilidade me levou para esse lado. E como eu tive um exemplo em casa de um pai muito trabalhador, eu já quis trabalhar logo cedo. E eu, antes de entrar na faculdade de Direito, já entrei no escritório de advocacia, já comecei a trabalhar como office boy, já comecei a... fazia de tudo. Buscava uísque para o sócio, roupa no tintureiro, protocolizava, né, Aquela época os que ainda... documentos no fórum, queimava umas Processo fichas no físico. fliperama no caminho, né, tomava mate com leite também, no calor, morria de dor de barriga de tanto mate com leite que eu tomava, e via nos metrôs por São Paulo. Bom. Então, eu tenho uma gratidão com a atividade jurídica, porque eu conheço a cidade com a palma da mão justamente por isso, né? A gente ficou mal acostumado com o Waze, né? Mas quem pegou muito Agora ônibus e pegou o sim. metrô não tinha dificuldade de se achar. já sabe Então, como. o resumo foi esse. Então, eu acabei indo para o direito em função de reconhecer em mim algumas características que na época eu imaginava fariam sentido para essa atividade. Então, o gosto, na verdade, veio pela sua experiência já no escritório. Eu tive experiência no escritório, eu comecei como todo mundo com barriga no balcão do fórum, escritório de contencioso de um grande amigo, Cláudio, que hoje é meu advogado pessoal, Legal. e a gente tem uma relação mais do que de irmãos. Fazia de tudo, fórum, metrô, como eu disse, me ajudava muito participando na redação, né, das ações, das petições, etc. Eu sempre fui muito criativo, então acho que isso contribuía muito nesse aspecto. Só como eu sou uma pessoa muito curiosa, né,
eu entendi que eu tinha que circular por inúmeras áreas do direito antes de tomar a decisão por que área eu iria seguir. Uhum. Que eu acho que isso o estágio é muito importante. Sim. Ninguém fala muito Sim. sobre isso, né? Exato. Hoje, por exemplo, quando me solicitam perfis no mercado, tem gente que me solicita advogado júnior com 7 anos de experiência. Então, assim, é alguém que no estágio só fez uma coisa. E na Uhum. época eu não acreditava muito nisso, acho que é muito cedo para já determinar o caminho que você quer seguir. Então, Sim. saí desse escritório, acabei indo para um outro que trabalhava com direito empresarial, né? Trabalhei muito com contratos, isso acabou sendo uma novidade para mim, negociações, que era um negócio muito que eu gostava de fazer. E acabei, na época, indo trabalhar num grande escritório aqui em São Paulo, até porque na época, quem tá nos vendo e não é dessa época, você só entrava num grande escritório aqui em São Paulo se você tivesse o tal do QI, né? Então, os meus colegas desse grande escritório eram sempre ou filhos de alguém, esse filho de alguém, ou esse alguém ou era um desembargador, ou era um grande advogado sócio de outro escritório, ou era um grande cliente do escritório. E eu era aquele corintiano, né? Sim. Na equação. E eu fiz Mackenzie, na época também tinha uma questão muito forte em relação a escolher muitos profissionais sempre de Escolas. USP e De PUC. ponta, Mackenzie era uma exceção, então eu via isso como algo competitivo no meu perfil, de provar que eu podia mais. Eu também acabei optando pelo Mackenzie. É porque eu sempre tive uma veia esportiva muito forte em casa. Meu pai foi um grande jogador de basquete da seleção brasileira. Eu joguei basquete Que legal. durante muitos anos. E o Mackenzie sempre teve essa fama muito forte do esporte. E isso era o que ainda era muito presente no meu dia a dia. E aí, curiosamente, um escritório grande aqui de São Paulo, como eu contava a vocês, ele promoveu pela primeira vez um processo seletivo profissional aberto para o mercado. Ele foi um dos primeiros a ter um site. E o site do escritório era simplesmente uma caixa de correio, onde você mandava o teu currículo. Não tinha, Caramba. né? Nada disso. Aí eu mandei o meu currículo. Novidade total. Curiosamente, eu fui chamado para esse processo seletivo, que na verdade foi feito em alguns prédios do centro, de tanta gente Uau. que participou. Foi um negócio assim emblemático. E acreditem se quiser, eu acabei passando por causa da minha nota de inglês. Uau, caramba. Porque eu sempre tive paixão por idiomas e o esporte, como eu disse a vocês, sempre me levou para esse ambiente. Eu consumia muito basquete, o basquete forte sempre foi o basquete americano. Eu sempre fui fã de infância de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, essa turma. Eu ganhava de presente dos primos da família quando viajava um VHS com vídeos de melhores momentos, de jogos e aqueles profissionais todos falando. E eu não conseguia entender porque não tinha legenda. Sim. A gente não sabia o que eles estavam dizendo. Então eu fui atrás de aprender inglês em função dessa paixão pelo esporte. E acabei passando nesse processo seletivo desse grande escritório por causa da fluência no inglês. E até foi curioso, porque na entrevista final oral, ele me perguntou: escuta, você morou alguns anos em Nova York, etc., porque você fala com gírias típicas de Nova York. Eu não tinha a menor ideia disso. Na verdade, eram as gírias que aqueles jogadores falavam. Que você via nos Exatamente. vídeos. Então, estava assim, era um jeitinho descolado de falar inglês, mas em função da minha paixão pelo esporte. Sim. E aí eu acabei sendo escolhido para trabalhar nesse grande escritório. Aí o grande escritório, a gente, quando entra, a dinâmica é completamente diferente. A pegada é outra. É outra pegada. Você começa a lidar com as formalidades da hierarquia, que muitas vezes não acontecem formalmente dentro do escritório de advocacia menor, né? Isso é mais fluido. Você consegue entender o escritório funcionando como uma empresa. Eu vivi lá dentro o final dos anos 90 e também o início dos anos 2000 com as privatizações. Então esses escritórios cresciam muito, era um boom desse tipo de prática jurídica. Você tinha um modelo de cobrança completamente diferente, cobrava-se muito bem, cobrava-se por hora, cobrava-se muitas vezes em dólar. Então você via essas estruturas crescendo. Eu vi a implantação do contencioso de massa nascendo, porque eu trabalhava no escritório de advocacia que adotou a carteira do Banespa na época, quando ele foi comprado pelo Santander. Então você via aquele volume de gente sendo contratada, processos sendo construídos. Então foi uma experiência muito interessante. Que legal, que legal. E durante essa jornada, conversando com você um pouquinho, você contou um fato interessante, porque a carreira dentro desse escritório, foi nesse escritório que ela teve... Essa carreira foi meteórica. É que o meteoro cai, né? Uma hora se borracha no chão. Ela foi meteórica pelo seguinte: quando eu fiz esse teste de inglês, eu fui recomendado dentro do escritório para trabalhar com M&A. Legal. Só que na minha ignorância eu não tinha a menor ideia do que era M&A, né? Eu vinha de escritórios de contencioso ou escritórios de uma realidade menor. E quando falaram, olha, você vai trabalhar na área de M&A, eu falei assim, bom, tanto que bom, ok. Obviamente que você vai descobrir no dia a dia, pelo menos nessa idade como estagiário, que trabalhar com M&A é mandar e-mail em inglês, montar data room, né?
de operação de compra e venda de empresa, e na época eu fazia um trabalho muito sofisticado, que era colar etiqueta de confidencial nas folhas das pastas dos processos durante um final de semana inteiro, né? Eu lembro que na época eu ganhei de presente um Discman, era um negócio bárbaro, né? Todo mundo tinha o Walkman, que você botava a fita para ouvir. Eu ganhei o Discman, e aí eu pegava CD de amigos, porque a gente trocava na época, né? Comprava um CD dessa banda, olha isso aqui e tal, e eu passava os finais de semana sentado nessa sala, nessa cadeira, adesivando essas pastas com etiqueta de confidencial, e a minha história no M&A começou assim. Eu me afeiçoei pelo trabalho, principalmente por causa do ambiente. Apesar de ser um ambiente diferente para mim, era um ambiente muito dinâmico, né? Você conhecia muita gente, como eu tinha aquele perfil conversador, agregador, eu acabei virando uma figura, até certo ponto, e apesar de estagiário, conhecida dentro do escritório. As pessoas me solicitavam trabalho, eu participava de grupos, eu me relacionava muito bem com as pessoas e tinha parceiros, estagiários que eram muito generosos comigo, hoje são sócios de grandes escritórios, e me ajudavam nas minhas dúvidas, na minha adaptação, então foi muito legal, acho que foi um momento muito interessante. Só que aí a gente viveu e já está comemorando, né? Infelizmente é uma data triste, alguns anos a gente teve recentemente, o ataque às Torres Gêmeas. Sim. Eu estava num momento ali de decisão de carreira, me formando, e eu me lembro muito bem nesse dia que um dos principais clientes do escritório acabou se envolvendo num escândalo nos Estados Unidos que acabou levando adiante coisas como Sarbanes-Oxley, né? FCPA, etc., práticas, porque a gente teve os escândalos das empresas, dos balanços, né, falsos divulgados das empresas com Big Four envolvido, etc. E tal. Isso impactou o escritório de uma forma tremenda, perdeu seu maior cliente na época, várias pessoas foram demitidas. Além disso, a gente acabou tendo uma crise também grande de mundo em função das Torres Gêmeas, o que impactou também a estrutura do escritório, e de uma hora para outra eu vinha num caminho certeiro para ser efetivado como advogado júnior em M&A, que era o que eu gostava de fazer, e fazia um esforço tremendo justamente porque eu não era apadrinhado de ninguém, né? Então chegavam assim para mim durante o dia e falavam assim, Fábio, você vai ter que ir para Curitiba agora para resolver tal coisa. Eu falava, vou. Quando você olhava para o lado, a gente falava assim, não, eu não trouxe meu RG, eu tô com um sapato não muito adequado para ir para Curitiba. Eu topava tudo na hora, então eu era conhecido por alguém que de fato, né, vestia a camisa, era muito aplicado. E aí com essas mudanças todas da perda desse cliente, essa mudança de mundo em função das Torres Gêmeas, houve uma crise, como eu disse a vocês, e aí chegaram para mim e falaram assim, olha, Fábio, a gente adora você, a gente quer que você fique no escritório, mas para você ficar no escritório você vai ter que mudar de área, e você vai ter que ficar no ambiental. E com todo o amor do mundo ao ambiental e aos ambientalistas, não era nada do que eu queria em relação à carreira. E aquilo, para mim, foi um soco no estômago, porque eu não sabia nem do que se tratava. A lei, como ainda hoje, né, muito nova, incipiente, ainda é uma matéria do direito em desenvolvimento. Sim. E aí me colocaram em projetos para resolver questões de instalação de antenas de captação de celular na Serra do Mar. Eu ficava o dia inteiro na estrada, na época o táxi, né, porque os clientes pagavam táxi, não sei o quê. Minha vida virou isso. E eu ia entregando o trabalho da maneira que eu sabia, também de novo super comprometido, fazendo o maior esforço para ser efetivado. E aí recebi o comunicado de efetivação, que foi um dia muito feliz para mim. Legal. Fui efetivado, só que aí um tempo depois eu viria a minha formatura e eu comuniquei à minha chefia na época, a sócia da área e os demais componentes da área, de que eu teria a minha colação de grau, que era um tempo depois, né, com aquelas coisas de formatura, você já era efetivado, mas colava o grau depois, e aí sabedores de que eram nesse dia me chamaram para uma conversa, e eu tinha solicitado para sair mais cedo, para ir para minha colação de grau, e me demitiram nesse dia. E me seguraram até o final do dia para fazer essa demissão e conversar com todo mundo, e eu peguei a minha colação de grau por minutos, eu quase perdi minha colação de grau. Então se você ver minhas fotos da minha colação de grau, eu tô com uma tromba maior do que um elefante macho africano, chateadíssimo, cheguei super triste no dia, porque os meus colegas, né, naquela época, assim, era um orgulho muito grande ter podido ficar no escritório com todo o esforço, visto que eu não era apadrinhado. As pessoas na faculdade, eu era uma pessoa também muito querida da turma, participativa, todo mundo admirava o esforço que eu tinha feito para ficar naquele escritório. Eu, na época, estudava no Mackenzie, para poder trabalhar o dia todo no escritório, eu comecei estudando na manhã, no Mackenzie você tinha que fazer vestibular, de novo, para poder mudar de período. Para poder ir pra Estudei noite. que nem um condenado estando nesse escritório, passei tirando uma nota melhor do que quando eu entrei na faculdade, acredite se quiser, acho que tem um quê de maturidade também. Me lembro de chegar lá de terno para fazer, o pessoal me olhando como se fosse um ET.
Eu tinha só 2 anos ou 3 a mais que essa turma, né? Mas é curioso nessa idade. Fiz essa mudança e com todo esse esforço eu fiz desligado e sem receber nenhum feedback. Então a gente está em 2024, eu não sei até hoje Porque você foi mandado o motivo embora. pelo qual fui mandado embora. Aquilo virou uma nuvem, vamos dizer assim, que se formou na minha frente, uma névoa. Eu fui para essa colação de grau, morrendo de vergonha dos meus pais, porque, poxa, filho único, E nem sabe explicar o que aconteceu, né? não Se alguém sabia explicar perguntar, o você que vai falar, não sei. aconteceu. E eu, Então, naquele né? dia, eu não esqueço, eu prometi para mim mesmo que eu não, na minha vida, eu nunca mais, pelo menos lá na frente, trabalharia para ninguém. Eu fiz essa promessa para Quantos mim. anos você tinha, né? Eu devia ter 21 anos. Jamais trabalharia para ninguém. Claro que nesse meio tempo eu trabalhei, mas hoje eu tenho uma vida em que eu realmente não trabalho para ninguém. Para vocês verem como isso marca Marca, a traumatiza. vida de uma É. pessoa. E também foi o ponto de estímulo que me fez querer depois trabalhar com recrutamento, porque a dinâmica das empresas e o comportamento das pessoas dentro dessas estruturas era algo que para mim ficou como não só uma curiosidade, mas uma questão de provar para mim mesmo que eu poderia ser Fazer ainda algo mais conhecedor diferente. e fazer algo diferente dentro dessa dinâmica. Eu ia perguntar justamente isso. O momento em que houve não troca, mas essa identificação com essa figura do recrutador, né? Se era algo que te chamou atenção ou que teria marcado, mas na verdade veio através de um outro soco no estômago, De uma decepção. de uma decepção, que aí você falou, poxa, Foi. tem Isso aconteceu tempos depois, até porque assim, eu estava muito bem numa empresa, eu comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento, até porque nesse ínterim, quando eu saí do escritório, eu fui empreender. Sempre tive essa veia empreendedora, com Sim. amigos de uma história completamente diferente do direito. Fora Na época do era um direito. assíduo, vocês vão dar risada, eu era um assíduo frequentador de micaretas, que era moda, lembra? Carnaval de Salvador, chiclete com banana, asa de águia, não sei o quê. E aí eu cansado de gastar meu pobre salário só com abadá, que era caríssimo, né? Eram as camisetas que a gente ia lá no bloco, era o convite da festa, era uma isso, era camiseta o para quem não passe, acompanha, né? Ou não acompanhou. Continua sendo, né? Eu não sei o que tá tão na hoje em dia moda também ainda, né? camarote, né? Mas acho que os camarotes sim. E naquela época era uma moda, você pagava uma fortuna, eu olhei para aquilo com um olhar de business e eu falei, por que ao invés de ficar gastando uma fortuna com esse negócio, por que eu não faço esse negócio? Não vou ganhar dinheiro com E isso. aí eu não sei o que passou pela cabeça dos meus pais na época, eles vão ter pensado, olha, esse negócio dessa demissão deve ter enlouquecido ele, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas enfim, né? Uma coisa que eu tive sempre dos meus pais foi uma confiança muito grande depositada em mim, né? Eu levo isso para dentro de casa, né? No trato com meu filho. Então, assim, não interessa o que eu fizesse, eles sempre foram críticos, Sempre importantes, apoiaram, mas sempre me Isso é apoiaram. importante. Sempre críticos, mas me apoiaram para manter as coisas, tudo que eu fizesse, para eu não fizesse nunca meia boca, né? Então, eu sempre tive um acordo comigo mesmo, que eu retomei depois com um relacionamento com a minha esposa, que minha esposa também tem muito essa característica, que é uma frase que eu levo para mim, que é assim, nunca feche por menos. Então, eu estou o tempo todo atento no meu dia a dia para entender se eu estou fechando relações por menos, contratos por menos, a minha imagem por menos, Que o que eu legal. falo por menos, as coisas que eu Caraca, construo por genial. menos. Então, eu tenho esse radar ligado o Muito tempo todo. top. Então, fui trabalhar com micaretas, criei do zero, mais 3 amigos viraram sócios nesse negócio. Eu saí do Tozini e fui criar isso. Constituí a empresa, puxei uma linha telefônica que ficava na área de serviço da casa dos meus pais, tinha que desligar a máquina de lavar para atender para não queimar meu filme, porque eu tinha que vender patrocínio para o negócio acontecer. Como é que eu ia colocar um evento desse que E custava como, milhões de pé? como funcionava o Na negócio? cara de pau. Então, assim, a gente criou a empresa. Um outro amigo meu, que era trainee do City, saiu e montou o primeiro e-commerce de micareta do Brasil, a gente montou junto. Um outro trainee da Câmara Americana saiu para desenvolver o plano de mídia e todas as questões relacionadas a marketing. E o outro era um Caramba. consultor da Integration, que também saiu. Então eram esses 4 caras, todos super novos, largaram tudo, os pais ficaram enlouquecidos para ir atrás disso. E aí a gente viajava o Brasil, a gente não tinha um tostão furado, não colocamos um dinheiro nessa empresa para falar com as bandas e vender o conceito para as bandas de um evento que nem existia. E aí, como a gente frequentava muito na época interior de São Paulo e Itu, a gente foi bater na porta na época da Skin Cariol, porque a gente foi fazer uma sugestão da concepção de um evento que seria a primeira micareta indoor do Brasil. Então a gente foi lá direto na cara de pau e foi uma luta durante 1 ano para tentar convencê-los a fazer. E foi assim que nasceu na época um evento que foi super conhecido chamado Carna Itu. Que a marca era nossa, tudo, a gente concebeu do zero. Então, até chegar num evento que tinha 50 mil pessoas por dia,
Eu elétrico, Cara. inúmeros patrocinadores, imaginem, né? Crianças fazendo esse tipo de evento. Então, foi a minha primeira atitude, vamos dizer assim, mais consolidada do ponto de vista do empreendedorismo. Então, nesse tempo, a gente fez isso durante 4 anos, só que para quem não conhece, o ambiente de eventos é um ambiente completamente diferente do que a tua fantasia imagina, sim. né? Hum. Super complicado, muito Desgastante. difícil, poder público, assim, um negócio assim, se eu contar para vocês o que eu fui ameaçado, o que eu fui jogado para lá e para cá do ponto de vista político, até o momento que a gente Caramba. chegou e falou assim, vamos pegar nosso dinheiro, botar no nosso bolso e ir embora, Uhum. Chega, porque isso acabou. aqui não é mais para mim, porque para a gente era de fato trabalho, era um business, não era glamour nem nada Sim. disso. A gente viveu aquela guerra de Ambev com Nova Skin, que tinha virado Nova Skin, de Zeca Pagodinho pra cá, Zeca Pagodinho pra lá. A gente ficou no meio disso verdade. tudo, porque ele mudou de cerveja, mudou de marca, Aí foi ele pra lá, voltou foi pra depois pra cá. Brahma, né? E foi. Exatamente. E aí eu acabei me desenvolvendo dentro da área de marketing, porque eu fui, na verdade, buscar uma pós-graduação em marketing, que foi um negócio que eu sempre gostei. Estudei muito, até porque eu precisava vender o conceito de experiência de marca para os patrocinadores. Então isso me atraiu muito, Legal. então eu sempre tive essa cabeça comercial e de marketing. E aí eu comecei a receber ligações de uma empresa que na época chamava Michael Page, eu não sabia nem o que era. Hum. Me ligaram e falaram assim, olha, coloca um terno e vem para cá bater um papo, e você foi indicado por fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, bom, tudo bem. E aí eu fui conversando com aquelas pessoas, Uhum. e eu acabei ficando encantado pelo que elas faziam, né? Era praticamente uma seita que você passava para entrar naquele lugar. Acho que eu fiz 14 ou 15 entrevistas, Uau. e as pessoas tinham que te chancelar com perguntas completamente fora da caixa na época, que hoje eu olho e falo assim, até certo ponto descabidas. E aí eu acabei me apaixonando por isso, foi ganhar menos do que eu ganhava na época, porque eu falei, olha, realmente, de repente, agora eu consigo escrever uma história dentro do ambiente de carreira, sendo que eu vinha com aquela mágoa muito forte do mercado Uhum. jurídico, Sim. de provar que eu poderia ter meu nome dentro do mercado jurídico, mas por um outro caminho. E foi assim que eu comecei. Então, na verdade, ali naquele momento, como advogado júnior, com aquela decepção, você acabou indo empreender e Eu não busquei voltou. mais o E mercado não voltou jurídico. pro jurídico. Não, E não. aí você foi. Eu peguei tamanha mágoa e tamanha raiva na época, porque nessa idade a gente é muito sanguíneo com as coisas, Sim. né, e definitivo. Sim. Eu acabei não tendo mais nenhuma experiência jurídica na minha vida, a não ser fazer meus próprios contratos e minhas coisas. Ou ajudar algum amigo em algum recurso do Detran, né? Que é o máximo que eu podia fazer. E consegui E aí ajudar. acabei indo para esse ambiente empreendedor e aí me apaixonei pela dinâmica do recrutamento, porque você não conhece os negócios de uma maneira mais profunda e melhor do que através da dinâmica das pessoas e das relações que elas constroem dentro desse Uhum. organismo, né? Sim. Eu me apaixonei por isso. E você recrutar é realmente ter uma posição privilegiada no mercado, porque todo o mercado passa por você, as informações do mercado passam primeiro por você e você começa a olhar aquilo como um grande tabuleiro, né, de informações e um ecossistema. E o Sim. que fazer com aquilo? Só que as pessoas não têm a dimensão de que a atuação do Headhunter, principalmente no Brasil, e mais do que caçar as pessoas, você tem que caçar também oportunidades. Então tem um aspecto comercial fundamental e gigantesco, porque Ou as seja, posições para as quais eu recruto, você tem que olhar para as duas eu preciso pontas. captar no mercado, eu preciso ter a confiança e a atenção e a credibilidade junto a esses clientes para poder vender esses projetos no Até mercado. porque estamos falando de vagas geralmente bem estratégicas, né? Super estratégicas, que fazem uma diferença gigantesca, tanto para departamento jurídico de empresa Uhum. quanto para escritório de advocacia, claro, né, cada um numa certa medida. Principalmente, por exemplo, quando você recruta sócios, em que você precisa plugar uma carteira, um faturamento em uma estrutura que tem uma necessidade de uma área específica, ou precisa complementar, como funciona muito na mecânica do mercado de hoje, você agregar faturamento, porque do ponto de vista de pricing o mercado ficou apertado, a dinâmica mudou muito Muito. pós-pandemia, Uhum. né? Então você acaba tomando um papel muito estratégico do ponto de vista comercial e de aconselhamento para a pessoa jurídica e também de mentoria e também aconselhamento do outro lado para a pessoa física. Só que há uma confusão no mercado brasileiro em relação a isso, porque o indivíduo, a pessoa, ela imagina que o recrutador trabalha para ela. O recrutador, na verdade, ele tem um vínculo financeiro e contratual com a empresa, com o escritório, com Uhum. o Sim. cliente. Então é uma relação que, se você não sabe navegar, a chance de te amarem e te odiarem no mesmo minuto é muito grande. Porque a tua agenda, ela é em função de entrevistas e visitas comerciais. Uhum. E a tua agenda fica em função, na maioria dos casos, de entrevistas que estão dedicadas a perfis que os seus clientes que estão te pagando para buscar te Querem. solicitaram e querem.
Então é complicado. Então, vira e mexe, eu sou abordado no mercado, num almoço, no shopping, um ambiente público. Pô, Fábio, você não marcou tal coisa comigo, você não me recebeu e etc e tal. Sendo que a minha agenda muitas vezes Uhum. fica dedicada a Sim. atender primeiro os que os meus clientes solicitam. Então é assim, é trabalho infinito. Você nunca vai conseguir atender todo mundo que quer falar contigo. Então você precisa ter linearidade emocional para saber lidar Para saber com lidar essa com essa. atividade, sem dúvida. E também, e não é só o mercado jurídico, né, Fábio? Não. Que você também Não, foca, eu comecei atuando muito fortemente no mercado jurídico, justamente por ser né? Pela conhecedor da dinâmica afinidade, dele sim. e ter mantido um network muito forte nesse mercado jurídico. Só que assim, eu pelo menos sou assim, né? Minha esposa sempre disse para mim, você gosta de resolver suas encrencas arrumando outras, né? E aí, em algum momento, eu me via não saturado, mas assim, tão conhecedor do mercado Uhum. jurídico, e como eu comentei com vocês aqui fora do ar, você já começa a adivinhar o que a pessoa vai falar. E muitas vezes a pessoa Sim. chega para mim e fala assim: Nossa, Fábio, você tem uma sensibilidade absurda, você parece bruxo, consegue enxergar um ambiente, Uhum. inclusive o feedback que eu me dá. Não, é uma questão de repetição, né? E de conhecimento de mercado. Conhecimento, Então eu é. comecei a me provocar a entender o seguinte: poxa, se eu conseguir ter excelência no recrutamento, especificamente do mercado jurídico, que é um mercado encruado, as pessoas têm vestimenta própria, olhem para nós, têm linguajar próprio, Sim. tem toda uma maneira de se lidar, né, diferente e peculiar. Por que eu não vou conseguir isso em outros mercados? Então eu coloquei isso um desafio para mim. Que legal. Então, por exemplo, hoje a gente é ranqueado nesses rankings que você tem de consultorias no mercado jurídico, no Uhum. mercado de recursos humanos, no mercado de finanças, de taxas e impostos. Então, o que acontece? Isso, para mim, é uma recompensa ainda maior, porque, por exemplo, um cidadão como eu, sem viés nenhum, mas chegando num ambiente de recursos humanos que é predominantemente feminino, eu sou um estranho no ninho, né? O pessoal me olhava muito torto quando eu cheguei no ambiente Uhum. de RH. Então, assim, o que esse cara pretende com esses trajes e com esse jeito de ser? Então foi uma conquista árdua de muitos anos de ter um nome viável e sustentável De dentro do conquistar, mercado né? de Conquistar o recrutamento Para de espaço. conseguir recursos humanos e atuar. outras áreas. E do ponto de vista de repertório e preenchimento é muito legal, né? Porque expande teus horizontes. Ô, Então Fábio, hoje o recrutamento me dá isso porque ele é mais pluralista, vamos dizer assim. e qual que é a área mais difícil onde você tem mais dificuldade de recrutar? Olha, das áreas, você diz dos setores da Uhum. economia ou de disciplinas, fora do direito, você disse? Sim. De todas as áreas, eu te diria que a mais difícil de recrutar no mercado hoje é a área de tecnologia ou TI, sem dúvida. Eu te digo por quê? Porque é um mercado de uma informalidade muito grande. Uhum. É um mercado que sofre do ponto de vista de treinamento e capacitação em soft skills. Então, sou profissionais muito capacitados em hard skills e eu sou muito demandado para essas posições em nível de gestão, de alta Sim, gerência. sim. E vai se destacar e é super valorizado o profissional de TI que tem skills humanos e comportamentais e relacionais muito desenvolvidos, porque tecnicamente todo mundo tem. Sim. Vamos dizer assim, o arcabouço técnico todo mundo tem. O Sim. problema é você ser um bom gestor nessa área e ter apreço por gente, Uhum. motivar times. Até porque na definição da literatura, você ser um líder e ser um gestor é porque o resultado que você precisa obter ele é impossível de se conseguir sozinho. Uhum. Você precisa de um time para isso. Então você precisa de pessoas realmente que tenham interesse em pessoas e que sejam relacionais. Isso é muito complicado no Nessa ambiente de área, né? TI. E quando você tem, são supervalorizados. Então é difícil movimentar esse tipo de perfil. Quando a gente fala especificamente do ambiente jurídico, Uhum. a área que a gente tem, vamos dizer assim, a maior demanda e a maior dificuldade em movimentar é, sem dúvida nenhuma, hoje a área tributária, né? É. Sempre foi top 3, mas hoje mais ainda em função das questões relacionadas à reforma e à transformação, eu diria, inclusive até tecnológica na venda dos serviços e produtos tributários, né? De recuperação de crédito e inúmeros hoje alternativas que você tem, além da concorrência que se criou através Uhum. de consultorias, de Big Four. O escritório de advocacia não Sim. concorre mais com o escritório de advocacia só, Não. né? Ele concorre com Não. outros players também. Sim, sim. Então esse landscape é muito competitivo, todo mundo precisa do tributarista forte, tanto em contencioso quanto em consultivo, e o Brasil é uma estrutura, comparativamente ao resto do mundo, sui generis do ponto de vista tributário. Que é uma loucura. É uma loucura. Então, Uhum. essa demanda ela é sempre muito forte. E eu sempre tenho demandas não só tecnicamente nessa área, mas de profissionais que tragam recursos, que é o que a gente chama no mercado de fee earners, né? Profissionais que trazem recursos e não só fazem a entrega técnica. Assim, não sei se eu entendi também se faz sentido, mas a grande dificuldade, por exemplo, no tributário é unir quem ajuda
a trazer recursos para pagar a conta, mas também capacidade técnica que Sim. tenha. E é uma capacidade técnica, desculpa te interromper, frente a outras áreas, que é expandida. E você precisa de conhecimento contábil, você precisa de conhecimento financeiro, sofisticação em informação, principalmente no exterior, principalmente se você vai lidar, por exemplo, com M&As e tudo mais, ou International Tax, então assim, você precisa de uma chancela técnica no exterior, né? Ser alguém que tem um perfil de counseling, de aconselhamento dos seus clientes à tomada de decisão em negócios. O tributarista hoje ele está no bojo desse tipo de decisão. Quando eu trabalhava com M&A, não é isso, né? A gente fazia estrutura de M&A, Sim. e aí depois que a estrutura de M&A estava pronta, vamos conversar com o pessoal de tributário para ver se ela para em pé. O que era uma loucura, porque muitas vezes você tinha que voltar inúmeras casinhas para trás para rever esse planejamento. Hoje não, né? São dos profissionais mais estratégicos que o mercado pede hoje. Então, é uma corrida do ouro dentro da área tributária hoje. E são assim, captações ou uma procura bem distinta, né? Bem diferente, porque aqui, nesse executivo para a empresa, você é um perfil, Sim. muitas vezes não só técnico, né? Sim. E aqui é um outro perfil totalmente diferente. Sim. Que você precisa... Sem dúvida, sem dúvida. Eu te diria que assim, é cada vez menos técnico o perfil solicitado dentro do ambiente de empresa, e o que mais é solicitado é o conhecimento da vertical específica daquela indústria ou setor. Entendi. Né? Então hoje quando me buscam, por exemplo, sei lá, um head jurídico, um profissional da área jurídica para o ambiente de empresa, vamos falar no agronegócio, eu preciso de gente que é profundo conhecedor da dinâmica do agro. Isso faz uma diferença danada. Tanto que às vezes eu até me assusto e brinco quando eu vou entrevistar pessoas no mercado. Então, sei lá, vou entrevistar... Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu vou entrevistar alguém, por exemplo, da indústria automobilística. E aí eu pergunto para esse executivo ou para essa executiva, como é que é teu dia a dia? O que exatamente você entrega? O que você faz dentro da empresa? Até como um quebra-gelo. E a pessoa fala sempre a mesma resposta. Olha, eu faço contratos, faço societário, toco um pouco do contencioso, coordeno escritórios terceirizados na entrega de tais e tais disciplinas. Eu falo assim, mas você nunca se viu estando lá para vender pneu? Era uma indústria de pneus, né? Porque de fato é isso. Acho que a percepção do executivo é que ele está lá, assim como qualquer outro executivo, para entregar resultado para aquela companhia. Sim. Né? É claro que a contribuição que esse profissional ou essa profissional trazem à mesa tem um lastro jurídico. Assim como quem vem de finanças, assim como quem vem da área comercial, assim como quem vem da área industrial e assim por diante, ou tecnológico. Mas a consciência de que você é um advisor do negócio, você está lá para tomar decisão, resolver problema, e essa resolução de problema ela é educada dentro do setor, e a tua educação, a contribuição é de conhecimento do setor e não só técnica jurídica, claro que você acaba olhando para um processo seletivo de uma forma distinta de quando você olha para um escritório. E é muito legal porque nos outros episódios que a gente teve a oportunidade aqui de conversar, e é muito legal isso que você está falando, que faz muito sentido, sobre esse novo diferencial do próprio jurídico interno, né? Usando aqui o exemplo como do jurídico. Porque hoje o jurídico ele não é mais só o cara técnico, mas ele ajuda a viabilizar negócios, né? Sim. Então, aqueles vários testemunhos que a gente tem aqui, o jurídico que participa do comercial, nas estratégias do comercial, o jurídico que vai lá no chão de fábrica olhar a operação, o jurídico que participa da logística, ou seja, esse profissional que tem um olhar efetivamente 360, porque aquilo que você falou, olhar contrato, verificar a questão do contencioso, se você olhar aí diversos currículos, muitos vão conseguir entregar a mesma... Sim, e a própria tecnologia. Né? Eu almoço e janto com profissionais do mercado o tempo inteiro. Quando você fala para o pessoal de mercado, desculpa, gente, não é mais segredo para ninguém, está todo mundo usando o ChatGPT. Sim. Não para questões relacionadas à legislação e questões técnicas, mas para construção de texto. Então, assim, tem muita coisa que vem sendo substituída e que fica só para o profissional a revisão disso. Né? Essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, o talento também, assim, o conhecimento técnico daqui a pouco está rivalizando também com o ChatGPT. Ele vai chegar lá. Então, acho que o que fica mesmo é o fator humano, que é o que você falou. É o aconselhamento na tomada de decisão, é olhar para o negócio de uma forma ampla e não só, né, como a gente sempre diz classicamente, impedir aquele negócio de acontecer, né, trazer soluções criativas para que aquele aconteça. E hoje também tem, inclusive, um peso maior nas costas desses executivos, que é entregar uma relação de custo-benefício para a empresa. Sim. Então, hoje, se você vai defender só jurídico, tá complicado. Você tem que defender jurídico, compliance, LGPD, comunicação institucional, relações governamentais, porque a empresa e as companhias vão, principalmente hoje, olhar para você com um olhar de custo-benefício forte. Se você não entrega isso,
A primeira receita que o mercado vai te trazer é a tal da juniorização. Então, hoje a dinâmica do mercado é muito assim. As posições jurídicas in-house hoje mais aquecidas do mercado são de coordenação e gerência. Por quê? Porque as empresas estão olhando com um olhar de economia. Se você não entrega custo-benefício, você vai ser o primeiro a rodar. Vai ser o primeiro a rodar, não tenha dúvida. Então, por exemplo, o mercado hoje ele está aquecidíssimo? Não, mentira. Quem disser que está, não está. Ele está muito mais aquecido do que o primeiro semestre desse ano e talvez ano passado? Sim, sem dúvida. Até porque, historicamente, a demanda de recrutamento, o segundo semestre é 60% do ano. No entanto, se você conversar com diretores jurídicos do mercado, diretoras jurídicas do mercado, VPs, etc. e tal, tem muita gente no mercado e tem muita gente sem muita possibilidade de participar de processo seletivo hoje. E não tem nada a ver com etarismo, tem a ver com custo, né? Porque a gente tinha também uma dinâmica de carreira de ir subindo degrau rápido. Só que o conceito hoje não é subir. O conceito hoje é sustentabilidade. E todo mundo aqui vai viver 100 anos. E aí? Já pensou nisso? Vai trabalhar até os 85, 90 e descansar 15, 10? Essa é a matemática. Sim. Como me manter ativo, sustentável e viável no Durante mercado? o maior tempo Só possível. entregando um espectro maior do teu trabalho. Eu acho que hoje o diferencial nesses profissionais está não só em ter expertise total, né, daquele nicho só, mas se for para um novo negócio, ter a maturidade e o conhecimento, a experiência de descer lá para o chão de Sim, fábrica, sem dúvida. para conhecer o negócio, Sem né? dúvida. Entender para atender, o que a gente costuma falar, né? Sem Tem que dúvida. entender. E aí, eu acho que é um conseguir profissional atender. completo, ele consegue pegar, não ficar ali nichado, porque de repente cria até um problema, né? Ah, só de varejista eu só vou conseguir ali no varejo uma posição. Isso pode ser um problema ou uma solução, depende do ângulo, Uhum, tá? Então, assim, você ser reconhecido por uma coisa não é de todo ruim. uhum, Você vai talvez ter menos competição. No entanto, você vai ter possibilidades menores sim, de posições no mercado. sim. O generalista não é um problema, pelo contrário. Só que é importante que ele entenda que muitas vezes ele não vai ter aquele conhecimento profundo do setor que a posição procura. E aí está na mesa dele, na cadeira dele, no colo dele, o convencimento do interlocutor que está entrevistando ele de que ele tem conhecimento generalista suficiente Sim, para suprir aquilo em pouco tempo. E que o que ele abarca no processo seletivo é maior do que, de repente, aquele sim. pequeno gap que ele tem. Até porque ninguém vai ter tudo, não ao mesmo tempo, né? E esse Essa deve vida ser um ensina a puta gente. desafio para você como Super. recrutador, né? Super desafio. O meu maior desafio é o convencimento do cliente em relação a abrir sua cabeça a novas possibilidades e perfis, até porque o mercado ele tem uma preguiça violenta de gente diferente do que eles preveem ou do que eles conhecem. Então, eu vou te trazer para um outro lado. Hoje a gente fala muito de diversidade, em todos os sentidos. Isso é muito importante, Sim, né? sim. Inclusive, a gente está vivendo dias aí complicados, porque tem gente muito importante dando declarações desastrosas em relação ao feminino, etc. e tal. Mas a gente pensa em diversidade sempre do ponto de vista de gênero e racial. Só que a gente nunca pensa em diversidade de comportamento ou de ideias. Isso é muito pouco falado. E isso é fundamental dentro do ambiente de trabalho, além das outras diversidades. Então, em processo seletivo, eu sou um cara que, entre aspas, olha, brincando com a minha própria história, advogo favoravelmente a isso e tento fazer um convencimento dos meus clientes que é importante, sim, você muitas vezes trazer gente de outros mercados para oxigenar com novas ideias um setor. Sim, Né? sim. Então, só que a gente tem um problema sério não, uma questão relacionada à neurociência, né? O ser humano, ele é um animal mais desenvolvido que outros, né? A gente tem 3 camadas cerebrais, né? O fato da gente ter o neocórtex e ser o sapiens faz a gente querer também ranquear as pessoas, trazer dados para a mesa e códigos que um primata não tem. Sim. E em função disso, a gente acaba sempre indo buscar os iguais, os semelhantes, porque há essa comparação. Então, a neurociência faz com nós, como animais, buscarmos os iguais. Então, a gente vê que inconscientemente a gente acaba escolhendo, em processos seletivos, pessoas que são iguais a nós. Muito interessante para um almoço, muito interessante para
concordar com o que a gente Sim, pensa, mas para sim. construir coisas novas e melhores, nem tanto, a ciência Sim. já provou. Acaba tendo que sair da zona de conforto um Exato. pouco. Então, o que eu alerto sempre os meus clientes é o seguinte: toma cuidado para não formar um time de vocês, Uhum. né? Ou um time você, que é todo mundo muito igual, pensa igual, porque os resultados que vão chegar vão ser sempre os mesmos. Sempre os Exato. mesmos. Só que é uma conversa, obviamente, doída, porque as empresas têm preguiça de tentar Uhum. pensar fora da caixa e está todo mundo sempre pensando na velocidade das coisas versus, muitas vezes, qualidade. Ou pensando no hoje, né? No Uhum. imediatismo versus o que a gente vai construir depois. Ô, Fábio, e aí a sua atuação fica restrita à captação, esse recrutamento? Eu capto Ou- e recruto para posições mais sêniores. Então, por exemplo, hoje na minha empresa, na Bravo, a gente tem uma estrutura em que, assim, nós, os sócios, eu, Camila e Rodrigo, Uhum. recrutamos para as posições mais sêniores dentro da nossa carteira, Uhum. que necessitam de grande aconselhamento, etc. e tal. Para posições mais operacionais, por exemplo, advogado pleno, às vezes até um advogado sênior, etc. Então, a gente tem uma equipe de profissionais Uhum. que foram forjados conosco e atendem os nossos clientes nesse sentido. Eu acho que o cliente hoje ele cobra pessoalidade, principalmente em guiá-lo a tomar a decisão, Uhum. não necessariamente no operacional. E isso passa, por exemplo, por profissionais de história de advocacia. Eu diria que hoje isso é a dinâmica que hoje afeta diretamente o que é ser, por exemplo, sócio num Uhum. escritório de advocacia. Sim. Não só, entre aspas, complicou e aumentou o cardápio de quem é executivo de empresa em relação às demandas e o próprio custo-benefício, mas para o sócio e para a sócia do escritório de advocacia é a mesma coisa. Antigamente era advogar, gerir cliente e gerir equipe, Uhum. né? Uhum. Hoje você tem uma obrigação comercial, de atendimento, de manter as pessoas motivadas, de fazer a gestão à Uhum. distância, né? E de trazer novidade para o prato, com você concorrendo, não só, como eu disse, com o escritório de advocacia e com outros players também. Sim. Então, fatalmente, quem mais trabalha hoje em escritório de advocacia, em professional services, em geral, é sempre o sócio e a sócia. Isso está dado e não vai mudar. E aí você recrutou, colocou dentro da empresa, aí você dá algum Sim, o que que a suporte gente depois? faz? A gente continua no onboarding desse profissional e dessa pessoa e faz um acompanhamento desse profissional para entender se ele se adaptou à cultura, Bacana. se ele está Sim. girando a Se ficou contento. Então, assim, contente. cria-se uma relação muito Uhum. profunda, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente acaba. Quando você faz a mudança de um profissional para uma outra oportunidade, né? Você acaba fazendo parte, de certa forma, dessa história. Agora, a gente também tem que ter muita humildade, quem trabalha com o hunting, como eu Uhum. trabalho, de entender que quem vai trazer o desenvolvimento mesmo real dessas pessoas é a empresa, é o Exato. gestor, é o É. pipeline de projetos, e não o headhunter. Sim, sim. O headhunter precisa ter a humildade de entender que o que ele contribui à mesa é de entender da sensibilidade que ele tem, Uhum. quem tem capacidade técnica e comportamental para suprir uma demanda que o É o cliente lhe direcionamento. confiou. É o É. direcionamento. É sem o dúvida. primeiro, é aquele primeiro start, Exato. né? Um É dos o- motivos pelos quais eu acabei incrementando a minha atividade com a mentoria de carreira, isso que Uhum. é. porque aí sim, na mentoria de carreira, eu consegui, através da Aliá, né, que Uhum. é uma empresa que eu sou sócio também, que é focada só em mentoria de carreira jurídica, entregar o algo mais que eu não posso entregar como recrutador, né? E o que que é esse algo mais no frigir dos ovos? É de fato não só mudar as pessoas de CEP, né? Como eu brinco Uhum. alegoricamente falando, é sim entrar em questões comportamentais profundas e trazer dentro do People Analytics, que é um negócio que eu fui estudar muito e tenho paixão, o quanto essas pessoas de fato têm que se desenvolver em como encontrar seu próprio lugar num mercado tão complicado como é o de hoje, né? Uhum. O mercado é complicado porque a vida é mais complicada, ela não é pior, ela é melhor, Uhum. mas ela é mais difícil, ela é mais Sim, complexa, porque você sim. leva em conta hoje inúmeros fatores que te afetam como ser humano, como pai, como mãe, como filho, como filha, como Sim, marido, como sim. esposa e tudo mais. E tudo A mais. mesma coisa é na atividade profissional. E na verdade a gente tem. Não são. Não, elas são próximas, né? O Headhunter com a mentoria, porque de certa forma você Você abarca esse conhecimento do hunting na você, mentoria. você sim. acaba trazendo. Mas ali na mentoria você acaba tendo ali um desenvolvimento um pouco diferente do Headhunter, né? Completamente diferente e assim, acho que tem um Chinese Wall, uma separação ética muito importante, Sim. tá? Por isso que quando eu criei esse negócio, eu tive o cuidado de fazer isso num outro CNPJ, com uma outra marca, inclusive com outros sócios, porque eticamente eu não posso ter conflito de mentoria com processo seletivo. Todos os Uhum. profissionais que entram em processo seletivo meu entram porque tem que estar do ponto de vista comportamental e técnico. Não porque fizeram mentoria comigo com qualquer pessoa dentro da minha academia de mentoring, entende? Uhum. Sim. São coisas completamente diferentes. Então, a minha mentoria não tem nada a ver com recolocação. É Tem a ver com importante. desenvolvimento profissional.
Eu consigo ajudar essas pessoas no desenvolvimento profissional porque o recrutamento me fornece um Uhum. People Analytics tal que eu consigo, do ponto de vista, inclusive, estatístico, provar para essas pessoas que dentro do perfil comportamental delas e da maneira como construíram a carreira delas, elas servem melhor em tal e tal e tal posição, em tal e tal estrutura. Entende? Então é um negócio completamente apartado, com uma metodologia completamente diferente, que está focada, de fato, vamos dizer assim, no desenvolvimento desses profissionais. Eu fui provocado a fazer esse negócio, porque como eu sempre gostei de fazer entrevistas, eu já comentei com você, eu sou muito guiado pelo prazer de fazer as coisas Uhum. e de botar criatividade no meu dia a dia. Isso me faz muito feliz. Então não faço nunca uma entrevista igual a outra. Por mim, né? A pessoa não vai ter esse dado comparativo. Tudo bem que eu tenho gente que eu já entrevistei mais de 2, 3 vezes na vida. Mas eu não gosto de fazer a mesma entrevista, porque senão aquilo fica robótico para mim. Eu Uhum. detesto estar numa situação assim, cotidiana, de fazer sempre a mesma coisa. O meu perfil não vai bem com isso. Então, para me tapear, eu sempre fiz dinâmicas diferentes de entrevista, trazendo dados, tendo conversas interessantes, que inclusive eram enriquecedoras e traziam uma troca importante para mim. E as pessoas, num dado momento, há 10 anos atrás, mais ou menos, começavam a me provocar: escuta, você não quer ser meu coach? Na época era a palavra da moda, né? Uhum. Você não quer ser meu coach? Você não quer ser um cara que trabalha num aconselhamento da minha carreira? Eu falei, nunca pensei nisso. Nem saberia como fazer. Eu conto sempre essa história. Na época, minha esposa estava grávida, eu estava numa ansiedade danada, só que eu não queria transparecer essa ansiedade para ela. E aí eu fui fazer uma formação em coaching para distrair minha cabeça. Tanto que me encheram a paciência para ser o tal do coach. Aí fiz o curso, aí eu cheguei lá, eu fiquei completamente assustado e deslocado, porque tem uma música alta, o pessoal se abraçando, dinâmicas diferentes, assim, só ficou o pessoal, pareceu ficar pelado abraçando árvore. E eu falei assim, gente, isso aqui, vamos ver, né? Eu sempre fui cabeça aberta, vamos olhar. Fiz o curso, completei, até porque eu não queria ficar em casa enchendo a paciência dela lá no pré-parto, né? Nas semanas que antecediam o parto. E aí entendi que aquilo era um business super interessante, mas que jamais serviria para um perfil como o meu, até porque eu seria um coach antiético. Porque eu sou uma pessoa que sou muito franca em relação às coisas. E você, Uhum. na dinâmica do coaching, você não pode fazer isso. Não que você não Sim. pode ser franco. Mas na metodologia do coaching, você provoca a pessoa ao seu modo, ao seu jeito, ao seu tempo, a chegar no tal do estado desejado, vamos dizer assim. Uhum. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e como eu tenho as informações de mercado e sei como a dinâmica funciona, eu não consigo esperar com que a pessoa, ao seu modo, ao seu jeito, ao seu tempo, chegue na tal do estado desejado, na conclusão que ela queira. Eu quis criar um business de opinião, de fato. E aí eu saí casquetado daquele curso e falei, não, eu vou criar um negócio do meu jeito. Eu não quero ser coach, até porque na época não tinham nem demonizado os coaches. Então não era isso. É o que eu digo, não tem coach bom, tem coach ruim, tem É, advogado bom, é. advogado ruim, parente bom, parente Como em ruim, tudo. tudo. É. Como em tudo. Então, assim, Sim. Deus me livre, eu não tô aqui para demonizar coach, mas não tinha nada a ver comigo. E aí eu criei na época um termo que eu achei adequado, né? Quer dizer, usei um termo chamado mentoring, que eu acho que tinha muito mais a ver com o que eu fazia, porque estava dentro do business de opinião. Alguém que tinha muita experiência na dinâmica de carreira dentro do mercado e que poderia auxiliar as pessoas a chegarem num outro patamar de consciência profissional. Só que hoje a gente chegou no momento em que todo mundo que era coach ou guru, por essa questão do meme, agora todo mundo é mentor e mentora. Então eu acabei entrando nesse bolo junto. E aí a Aliar, que é a nossa empresa de mentoria, tomou um posicionamento muito forte em relação à metodologia própria e se direcionar só ao legal. mercado jurídico para não ficar nesse caldeirão de mentores e mentoras que virou. Que acabou, Né? bacana. Então é muito isso. Ô, Fábio, e algo muito curioso, você tem um podcast também, Tenho. Café com Eu Sal. só me arranjo encrenca, né? Eu falei para vocês. E Por como que do funciona? nome? Então, é surgiu? assim, Que é o desde nome criança. Café com Sal. Então, isso para mim foi um pulo, porque o mercado jurídico ele é muito formal ainda, né? A gente acha Uhum. que não, mas assim, Sim. para eu conseguir trazer um pouco de informalidade para esse mercado nas minhas dinâmicas, é um pulo. Quando eu faço uma visita em departamento jurídico de empresa, hoje, inclusive pós-pandemia, eu consigo me vestir até de um jeito diferente. Quando eu vou para escritório de advocacia, a expectativa do meu cliente é que eu chegue, Uhum. de Como certa ele. forma, como ele, né? Porque tem muito essa coisa, né? Dos Sim. iguais, é aquilo que eu te falei da Sim. neurociência, né? Ele quer ver o igual do outro lado, até porque senão ele nem respeita. Isso é muito Sim. curioso. E aí o que acontece? Eu estava buscando um ambiente onde eu pudesse desafogar, um ambiente terapêutico. Eu passo o dia falando com o mercado. A minha atividade ela é muito de sociabilizar. Eu tinha virado um bicho de final de semana que eu não podia ver gente, porque assim, eu precisava de um intervalo, eu precisava ficar sozinho, né? Isso começou a me afetar, né? Escondia, tinha que Porque se assim, eu esconder. acordo todo dia me sentindo devedor de inúmeras mensagens para muita gente que, cara, tá numa situação muito complicada. Eu tenho toda empatia em relação a isso. Mas eu Uhum. não consigo ajudar todo mundo, Sim. né? Então eu queria criar um ambiente onde eu pudesse ser não só eu mesmo, mas pudesse me, né, desafogar um pouco dessas questões que me
que me corroíam por dentro, vamos dizer assim. Aí eu falei, deixa eu fazer uma coisa que não seja inserida só no mercado jurídico. Eu sempre fui muito comunicativo, como eu mencionei para vocês, né? Uhum. Sempre gostei de interagir com pessoas e entrevista para mim sempre é um prazer. E eu falei, olha, eu vou criar um produto que tenha a ver com a minha personalidade, mas que não seja tão para lá a ponto de implodir a imagem que eu tenho diante dos meus clientes, porque eu ainda sou um fornecedor, eu ainda trabalho, eu faço pod de terno, porque normalmente eu estou saindo do podcast, eu vou para uma reunião, Uhum. continuo trabalhando, eu não faço só aquilo. E aí o Café com Sal é porque, pelo meu nome ser Salomon desde criança, né, meu sobrenome, o meu apelido de criança sempre foi Sal, todo mundo me chama de Sal, ninguém me chama de Fábio. Me chamam de Fábio Que no mercado, no legal. mercado jurídico, dentro do Uhum. ambiente profissional, mas o meu apelido de criança é Sal. Todos meus Entendi. me chamam de Sal, né? E eu falei assim, ó, deixa eu fazer uma coisa um pouco mais despojada, e aí ficou um nome simpático, né? De fazer um café com sal, que aí eu consigo colocar a minha personalidade Uhum. dentro daquele ambiente. E aí eu fui Sim. usando, obviamente, não só do meu network, mas da minha curiosidade, de chamar pessoas, cada pessoa, de um ambiente diferente. Então, semanalmente, toda semana, às 8 da manhã, terça-feira, eu entrevisto alguém que tem uma história de vida, de carreira, de liderança e empreendedorismo, e tem uma possibilidade de motivar, ou de encantar, ou de inspirar as pessoas de um jeito diferente. Porque eu cansei um pouco dessa questão do empreendedorismo de palco, né? Uhum. As pessoas hoje querem ver histórias reais. A gente vive muito Uhum. no ambiente do fake, né? A Sim, rede social tem sim. muito Sim. isso, né? Todo mundo tem o dente branquinho, todo mundo é milionário e feliz Só no sorrindo. Instagram e tudo mais, ninguém tem problema. Então, assim, eu Uhum. quero trazer gente para o meu podcast que vai contar histórias de sucessos e insucessos e que vai provar para as pessoas que é possível chegar lá Sim. por diversos caminhos e Sim. que o sucesso não é trilhado com uma receita de bolo, como se lê nas revistinhas ou no timeline das redes Sim. sociais. Sim. Então, foi trazer depoimentos verdadeiros nesse sentido. Saber de onde aquela pessoa saiu, quais são os perrengues que ela passou Que legal. e como ela fez para chegar lá. E para chegar lá, o seu chegar lá, cada um tem o seu Cada um chegar tem lá. o seu. É né? bem o que a gente prega É aqui, né? O que muito a gente isso, busca. exatamente. É. Então, assim, para mim é um prazer absurdo. Então, o Café com Sal, para mim, é muito mais uma terapia de Legal. qualquer coisa. Então, ali, se alguém quer conhecer um pouco da minha personalidade, do que eu sou na real, é como eu sou no Café com Sal, né? Prendido nas amarras que o mercado às vezes te coloca. Né? Legal. Então é isso. Então foi um projeto que surgiu, eu estava numa viagem para o sul com a minha família. Eu falei, preciso fazer uma coisa diferente da minha vida. Eu preciso dar vazão à minha necessidade de me Tá todo comunicar. mundo calmo, Vamos. Porque assim, a minha comunicação ela ficava sempre restrita a uma sala de entrevista ou uma reunião. Uhum. Assim, eu quero falar, eu faço um trabalho tão recompensador para mim, aquilo me traz tanto aprendizado, porque quem trabalha com recrutamento é um MBA por dia. E o que você aprende com essas pessoas, né, é realmente um privilégio, né? Entre aspas, eu ganho dinheiro para conhecer gente. Vamos pensar assim? Uhum. Nos meus piores dias eu sempre pensei isso. Putz, Sim. vamos lá, né? Recrutamento, preencher vaga. Não, não é isso. Não sou business de estacionamento, eu brinco, né? É muito além disso, né? Eu ganho uma vida conhecendo gente, conhecendo histórias e conhecendo negócios. E eu quis transportar isso para um ambiente onde eu pudesse amplificar essa minha necessidade de comunicar. Talvez aquele filho único lá que queria falar a todo custo, e tinha pais tão comunicativos que às vezes não conseguia muito espaço para falar. Eu achei vazão nesse negócio. E tem crescido, tem sido super legal. Que legal. E a gente tem sido procurado por pessoas assim inusitadas para participar. Então isso é muito recompensador. Mas de Gostoso. fato a função do Café com Sal para mim é me manter equilibrado emocionalmente, vamos dizer Que assim, né? Porque hoje cada um tem seu remedinho, né? Sim, cada Principalmente depois de pandemia. Um foi pro chocolate, outro foi pra bebida, outro foi pro remedinho, outro foi pro esporte. Eu fui pro podcast. Um podcast. Foi isso, Legal. Fábio. Exatamente. Fábio, e o Fábio, o Fábio, o Sal, aos finais de semana, na vida privada, como que além do nosso Corinthians, Sim, sim. Sou É mais, corintiano né? roxo mesmo, assim. O Corinthians faz muito parte da minha vida. legal, Até porque, eu vou te falar uma coisa curiosa agora, mas o Corinthians tem muita culpa no fato de eu ter nascido, né? Meu pai, como eu mencionei aqui no começo, meu pai foi um grande jogador de basquete, foi jogador da seleção brasileira, foi bronze olímpico pela seleção, bicampeão mundial pela seleção brasileira, naqueles tempos áureos do do basquete. basquete. Só que a minha família vem fugida de guerra, né? Minha família fugiu de campo de concentração. A minha avó salvou a nossa família na Alemanha e vieram foragidos para cá. O resto foi todo morto, né? Em câmara de gás. As minhas tias, avós, né? Irmãs da minha avó, na verdade, eles não conseguiram salvar, acabaram se suicidando, infelizmente, na Alemanha, quando os soldados alemães chegaram para capturá-las. E minha avó foi uma grande heroína de ter salvo a família, salvou meu avô, salvou, eu diria, todos nós, né? E acabaram conseguindo fugir, vindo para num navio que tinha. O destino final deles era a Bolívia, mas tinha escala no Rio de Janeiro. E aí, no porto do Rio de Janeiro, ela descobriu que estava grávida do meu avô, né? Ou que estava, né? Que poderia ficar se tivesse um filho no país. E assim, estava grávida do meu pai.
E aí meu pai nasceu no Rio de Janeiro, e por questões obviamente jurídicas, você sabe que se você tem um filho no Brasil, você automaticamente ele vira um cidadão brasileiro, né? É mais o território do que o sangue, né? A gente Aham. aprende isso na faculdade. Sim. E aí meu pai foi um cara, pô, foi filho de porteiro de prédio, de faxineira de prédio, assim a família se construiu, e um cara de alta estatura, né? Porque meu avô também era muito alto, e um dia na rua no Rio de Janeiro, um cara parou ele e falou assim, ó, tá aqui o meu cartão, vem fazer uma peneira no Fluminense. Só que meu pai era flamenguista roxo, e falou assim, Fluminense uma hora, vou fazer um teste no Flamengo. E na época o técnico do Flamengo era o técnico da seleção brasileira de basquete, o nome dele era Togo Renan Soares, conhecido como Canela, um nome super conhecido no esporte, ele era tio do Jô Soares, né? E meu pai foi lá fazer o teste e tomou pau, como diz o outro, na peneira, não passou de jeito nenhum, voltou com o rabinho entre as pernas, chateadérrimo, e pegou aquele cartão e falou, tá bom, vamos lá, vamos no Fluminense. E no Fluminense ele foi escolhido para treinar, e em um ano ele já era titular da seleção brasileira, Que foi legal. campeão O carioca mesmo pelo Canela. Fluminense, com o Canela como técnico da seleção brasileira, cestinha do Campeonato Carioca, e na época o Corinthians se interessou tremendamente, porque ele foi o melhor jogador do Campeonato Carioca, quebrando uma sequência de 9 anos seguidos de títulos do Flamengo. O Flamengo seria decacampeão. Não era da época do Oscar Schmidt, Não, imagina, meu O pai tem Oscar veio 85 depois, anos. né? Exatamente, tá. exatamente. Uma geração antes, uma geração que foi fortíssima do basquete Sim. brasileiro. E aí o meu pai foi convidado a jogar no Corinthians, contratado pelo Corinthians, e veio a São Paulo por causa disso. E aí conheceu minha mãe, etc. Então eu devo a minha vida literalmente, não só a minha avó lá atrás, mas principalmente ao Corinthians. Então ele tem uma parte integral da minha vida. Em função dessa história toda, eu fui criado numa família de pais muito legais. Então assim, eu me orgulho muito disso, assim, de uma cabeça muito aberta, modernos, que me ensinaram muita coisa e me deixaram ser eu mesmo, né? Então vivi muito o ambiente do esporte desde a infância e muito a família. Então o meu final de semana é dedicado à família, ao esporte e também ao lazer. Então eu sou um cara assim que gosto, cara, você quer sair comigo? Eu gosto de beber, eu gosto de comer, eu gosto de esporte, eu gosto de frequentar o estádio, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar futebol. Então eu pego meu filho, o Gustavão, e a gente faz tudo quanto é tipo de atividade esportiva. Então a minha vida é uma vida sempre muito simples. Eu sou um cara zero aparecido no final de semana, eu fico mais recolhido do que qualquer coisa. Gosto de viver minha família e gosto de ficar muito ausente do papo de mercado. Então, por exemplo, quando me convidam para casamento, eu já entro em pânico, porque eu já sei que na pista vai ter advogado e vão me reconhecer. Eu recentemente mudei de endereço. E aí tem lá uma academia, o prédio tem uma academia grande, não sei o que. Eu cheguei lá e falei, ixi, Maria, já vai. Aí alguém, Fábio, é você? Não sei o que. Ai, meu Deus do céu, já era um sócio de escritório. Eu não sei o que, eu falo brincando, mas assim, é porque realmente assim, eu cuido muito da minha vida privada, porque eu sou obrigado a ser muito sociável e prestativo 24 horas por dia, principalmente com o advento do WhatsApp, né? E fui aquela pessoa que no dia que os 2 risquinhos apareceram no WhatsApp, né, que é a confirmação de leitura, eu desativei na hora. Uma Eu questão, também. primeiro, graças a Deus eu não tenho necessidade nenhuma de saber se alguém leu ou não uma mensagem, isso eu controlo muito bem, mas eu também tenho pânico de controle. Eu sou uma pessoa que não gosta de controle. Sim. Então o fato de alguém ficar Lembro, porque faz 3 horas essa que você carência não responde. afetiva, desculpa, não. Então, assim, eu recebo, e a etiqueta virou essa, solicitações o tempo todo, em altas horas da noite e também aos finais de semana. Então, eu tento preservar Tem que, senão, realmente. não Exatamente, não aguenta. exatamente. Esse sou eu, vamos dizer assim, no final de semana. Simples e gosto das coisas boas da vida. Então, assim, você quer me ver feliz, é estar comendo alguma coisa boa em qualquer lugar. Não precisa ser chique, pode ser num boteco, encontrando a família, encontrando os amigos. Os poucos amigos, né? Porque a vida acaba mostrando pra gente que a gente conta verdadeiramente nos dedos, né? E o recrutamento também te mostra isso, né? Ele te mostra o relacionamento com as pessoas nu e cru, né? E as pessoas muitas vezes também te buscam só por interesse e você tem todo esse prestígio de headhunter porque provavelmente você tem vagas na mão, não é porque você é muito legal, etc e tal. Eu tenho consciência disso, então eu também me preservo do outro lado, me mantendo ali no meu núcleo rígido, vamos dizer assim. Tá certo. Né? Legal. E para encontrar o Fábio nas redes Pra me encontrar, sociais? não me procure. Pelo amor de Deus, não faça, não me deixe em paz. Não, tô brincando. Na verdade, assim, sou uma pessoa muito ativa LinkedIn. nas redes, principalmente no LinkedIn. Um dos fatores importantes hoje, no quesito carreira e na vertical carreira, é você ter a sua carreira, a estratégia da sua carreira online. As pessoas
se dedicam muito pouco a isso, né? O tal do metaverso que venderam para a gente hoje, na verdade, é o LinkedIn, né? Existe uma vida ali muito importante. Eu te diria que 90% dos meus negócios são feitos Sim. via Pelo LinkedIn LinkedIn. e online, com a minha presença lá. Então, eu reforço o tempo todo, trazendo conteúdo de qualidade para o meu público no LinkedIn, e isso reforça a minha autoridade nessa vertical Nesse tema. carreira. O podcast também tem um sentido de reforçar isso, então estou sempre inserido no ambiente de carreira, então estou sempre lá colocando meu conteúdo. Fábio Salomon, quem quiser me procura, respondo, né, as mensagens, claro, não na mesma hora, mas vou correndo atrás sempre de responder. As pessoas também me encontram no Instagram, Fábio Salomon, né, e nas páginas também do Café com Sal, onde eu interajo também muito com o público, né, Pod Café com Sal ou Podcast Café com Sal no YouTube. Então, assim, eu procuro sempre trazer conteúdo de carreira nesses lugares. E através da mentoria, através Na Aliá, na Aliá Mentoring, exatamente. Na Aliá Mentoring a gente traz toda a semana, 3, 4 vezes por semana, conteúdos novos relacionados à carreira jurídica. A gente participa de eventos, de palestras. Então a ideia é trazer sempre o novo no quesito carreira jurídica, para pessoas que queiram de fato entender seu lugar dentro do contexto do ecossistema jurídico, que muda a cada dia, né? O mundo ficou, como eu disse, mais temperado, mas ao mesmo tempo um pouco mais assustador. E a gente tem que estar preparado para encarar todas essas frentes ao mesmo tempo. Não adianta. Não adianta. É muito isso. Muito bom, Que bom. muito bom. Legal, legal. Poxa, agradeço, Imagina, eu obrigado. que agradeço. Sei o que a sua convite, foi um agenda prazer. é apertada e Não, concorrida. pelo amor de Deus, E para essa esses uma horinha. bate-papos eu separo tudo, porque assim nem sempre ninguém me pergunta as coisas. Eu vivo de perguntar aos outros, né? Ninguém me pergunta as coisas, então para mim é um prazer Foi uma responder. história Me muito sinto bacana, lisonjeado. muito legal. Imagina, eu que agradeço. E sucesso pro Legal Pod. Obrigado. Adorei estar aqui. Obrigada. Que bom, que bom. Tá bom? Ficamos Bacana. felizes. Amém. Amém. Vamos que vamos. Isso aí. Calma aí, tem que agradecer. Você vai fazer os agradecimentos finais. verdade. Corta. Agradece o nosso presidente, porque o Memphis Depay estreia amanhã. Depay tá on. Depay tá on. Bom, a gente fica por aqui, agradeço ao Fábio, agradeço novamente aos nossos apoiadores, ao MCM Advogados, à Laficasa que está de estrutura nova. Tá, de estrutura Fábio, nova. depois você precisa conhecer, a gente vai mostrar para você um pouquinho do que... Com o maior prazer. A Laficasa é uma delícia, tudo que tem de bom tá lá, é muito bom. Muito ir. bom. Tá E a Loma Consultoria também, sem eles esse projeto não seria possível. Sim. E foi enriquecedora a sua participação aqui. Muito Para obrigada. mim também, imagina, obrigado. Você sabe que essas perguntas fazem a gente refletir sobre nossa própria história, né? Isso também é educativo, né? Sim. Autoconhecimento é sempre importante. É muito legal, né? Sim. Foi uma conversa muito gostosa. E continue nos seguindo para acompanhar outros episódios tão legais quanto o do Dr. Fábio. Doutor, Obrigada. Obrigado. que coisa maravilhosa. Mãe, você que está no céu, olha só que legal. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.